Olá, boa noite para você. Começa agora o Poder em Foco, um programa que te oferece todo domingo, às 9 horas da noite, uma entrevista importante sobre os principais assuntos do país. Hoje quem está comigo é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Renata. Quero cumprimentar também todo o povo brasileiro, cumprimentar especialmente a tua audiência, desejar cada vez mais audiências maiores para dialogar, trazer informações importantes para o nosso povo. Nós vivemos um momento de narrativas e as narrativas corretas é que precisam prevalecer. Portanto, programa como o seu nós precisamos valorizar. Conte sempre com a gente, sempre que necessitar. Obrigado, senhor. Muito bem-vindo sempre. Ministro, queria começar falando de um assunto que está chamando muita atenção, já vem chamando atenção, que é o fim da escala 6x1. Agora, muito recentemente, o governo, inclusive, adotou essa bandeira e disse que uma das principais pautas, e a gente está em ano eleitoral, e uma das principais pautas do governo é justamente aprovar o fim da escala 6x1. Queria saber, inclusive o ministro Sidônio escreveu também recentemente um artigo falando sobre isso, então a gente tem segurança pública de um lado e a pauta do fim da escala 6x1, que a gente vê que são bandeiras importantes para o governo. Como que está essa discussão e o senhor acha que dá para aprovar, mesmo sendo em ano eleitoral, o Congresso mais curtinho? E outra, tem a oposição também, que eu não sei se vai querer fazer esse gesto em prol do governo. Tem uma coisa que talvez mais ampla até que isso que eu queria chamar a atenção. Necessidade de debater o mercado de trabalho, relações de trabalho. Há um preconceito enorme em falar de direitos. Nós passamos por um período no ex-governo, governo anterior, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, na verdade, entrou um processo de meio que perseguição ao trabalho e tirada de direitos. Então, foi um processo de precarização no mundo do trabalho. E é importante a gente resgatar essa luta pelo fim da escala 6x1, eu sempre falo, a escala 6x1 é a mais cruel, globalmente falando, especialmente para as mulheres. Pensou ter um dia só na semana para cuidar da família, da cultura, do lazer, da educação, se preocupar com a família, com a casa. E nessa sociedade desigual, a mulher acaba sendo muito sacrificada. Mas não somente, a juventude vem rejeitando, rechaçando corretamente, chamando atenção. É preciso que o ambiente de trabalho seja um ambiente que valorize as pessoas, que respeite as pessoas, que respeite a juventude, homens e mulheres, em especial as mulheres que se sacrificam mais. Bom, qual a oportunidade de, por conta de um ano eleitoral, ir ou não? Ela pode ser, inclusive, uma oportunidade, porque assim, eu faço comparação com o imposto de renda que foi aprovado, isenção até R$5.000, beneficiando até 7.350. Não fosse a sociedade participando ativamente, eu não acredito que ele teria sido aprovado. Por unanimidade, pasmem, por unanimidade. Pensou, esse Congresso Nacional, com a diversidade que tem, com as contradições que tem, com os momentos das narrativas, você aprovar por unanimidade na Câmara e no Senado, algo aconteceu aqui. O que aconteceu, efetivamente? Aconteceu que os parlamentares observam que está chegando o ano eleitoral e não é possível votar, assim, deixar claro uma rejeição contra o que o povo brasileiro está pedindo. E o povo brasileiro, em pesquisa, 84% diz: é preciso acabar com essa jornada de 6x1. Isso é um desrespeito às pessoas, isso é um processo quase que escravizante. Portanto, é momento de fazer. Então, eu acho que o ano eleitoral pode ser, inclusive, uma oportunidade. Agora, o que nós temos trabalhado, dois temas importantes para a classe trabalhadora neste momento, é jornada de trabalho, então redução da jornada de trabalho e o debate sobre os aplicativos, os trabalhadores de aplicativos. Esses dois temas nós queremos e desejamos que no primeiro semestre o Congresso debruce sobre ele, porque o Congresso é a autoridade para resolver essas questões. Do Legislativo tem esse papel, o Executivo, comandado pelo presidente Lula. Nós desejamos
apoiamos a ideia e mais, acredito que o Brasil, a economia brasileira está preparada para isso, porque a pergunta que se tem é o seguinte: a economia suporta uma redução da jornada de trabalho? Eu digo sim. A economia tem toda a condição de abarcar uma redução da jornada de trabalho, jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, que, aliás, Renata, poderia já ter acontecido, porque lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique, teve a oportunidade de fazer um acordo gradativo de redução da jornada máxima do Brasil, de 44, reduzindo meia hora por ano, já teria 40 horas há muito tempo. Naquele momento, as lideranças dos trabalhadores erraram e falaram assim, queria de uma vez. E muitas vezes quem quer tudo, às vezes não tem nada, foi o que aconteceu. O que nós queremos agora é que o Congresso, que o empresariado, analise com serenidade, com o pé no chão, com tranquilidade, para dizer o seguinte: é bom para o Brasil reduzir a jornada de trabalho. Porque, veja, o que está acontecendo no mercado de trabalho? Tem muitas empresas que desejam contratar pessoas. Eu testemunhei isso recentemente, no ano passado, no segundo semestre, tinha um feirão de emprego aqui na Esplanada, e eu fui numa das empresas que estava ali selecionando trabalhadores. Eles tinham 33 vagas e tinha conseguido já quase no final do dia 18. E passaram muita gente por ali. Eu perguntei ao selecionador qual a dificuldade que eles estavam encontrando para preencher as 33 vagas. Ele falou, olha, especialmente a juventude, mas não somente, quando fala que a escala é 6x1, que era comércio, ele fala, não, isso não dá para mim, porque eu tenho a faculdade, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo, não vai dar. Gostaria muito, mas infelizmente topava o salário, topava o resto tudo, só não topava 6x1. Então, eu creio que isso pode ajudar muito a melhorar o ambiente de trabalho. E um bom ambiente de trabalho ajuda na produtividade, na qualidade. É isso que a gente chama a atenção do empresariado. Olha com carinho para que a gente possa criar as condições políticas para que seja aprovado. Agora, eu não recomendaria, por exemplo, ir para 36 horas semanais como jornada máxima. Porque também tem uma proposta nesse sentido, tem. Né? E eu digo, é cedo. A economia brasileira comporta tranquilamente reduzir para 40 horas semanais. De uma vez. Mas se quiser, enfim, o Congresso... Que dá 8 horas por dia, né? É. Agora, ir para 36, eu acho que a economia não suportaria. A gente perderia competitividade internacional. Que é isso que eu tenho que olhar também, cuidar com muito carinho. O governo tem a obrigação de olhar isso. Olha, isso aqui é demais, a dose não para de pé, porque nós precisamos ter um mercado competitivo, precisamos continuar exportando, crescendo nossas exportações, crescendo nossa produção, crescendo nossa produtividade, nossa qualidade. E se acabar com a 6x1 é uma necessidade. Reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais máxima é uma necessidade da própria economia e para harmonizar melhor a relação com os trabalhadores. Por que tem o empresariado defende tanto essa jornada de 6x1 e há uma defesa, inclusive, que isso, se a gente reduzir, vai aumentar o desemprego? Não é ao contrário? Não é, se você está reduzindo, talvez você precise de mais gente trabalhando. Não é oportunidade também de mais gente entrando no mercado de trabalho? Veja, nós não podemos negar fatos da realidade. Assim, se você reduz, vai botar mais gente, evidentemente que o custo do trabalho no produto final, ele vai ter um custo um pouquinho maior. Isso é verdade. Não podemos negar isso, porque eu falo, pô, o ministro está negando a realidade. Mas então eu não vou negar isso ao empresariado. Mas você movimenta a economia também tem mais, aumento né? do custo? Tem. Mas o que pode ter? Pode ter um aumento que você acaba de dizer, aumento do consumo. Toda vez que aumenta o consumo, você aumenta a necessidade, você movimenta a economia, você tem mais gente trabalhando, tem mais gente sendo contratada. Então, você ajuda a movimentar a economia. 2, se você melhora a satisfação do teu trabalhador, ele pode aumentar a sua produtividade e a sua qualidade. Então, é isso que nós temos que olhar. A pessoa, se a gente ainda continuasse trabalhando 60 horas por semana, que já trabalhamos no passado, 60 horas por semana, já teve trabalho escravo. Até quando foi acabar o trabalho escravo, dizia que ia acabar com a economia. Sempre tem mentes que não aceita a inovação, que não aceita a evolução das pessoas e das coisas.
Então sempre vai ter. Mas não é unanimidade no empresariado que isso atrapalha. Tem empresário que fala, não, acho que pode ser uma boa, vamos analisar, tem um empresário que fala, vamos fazer gradativo, não de uma vez. Enfim, o governo, ele fala assim, nós necessitamos de avançar. Ah, o tabuleiro, não vamos fazer isso, é o Congresso Nacional. Então a gente pede sempre às nossas lideranças no Congresso que, olha, analise com tranquilidade, com serenidade, sabendo que os impactos terão os impactos, mas eles são plenamente absorvíveis pela economia e, portanto, ter a classe trabalhadora, considerando novas conquistas, como agora a conquista da isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Tudo isso é muito importante para o bem-estar lá na ponta. E pensar no bem-estar das famílias, na sua residência, com seus filhos, a poder acompanhar mais a sua evolução escolar, tudo isso é muito importante para a felicidade do Brasil, da população, e preservando as empresas. As empresas têm condições plenas de suportar essa evolução. Ministro, existem alguns setores que são mais resistentes a essa evolução, mas porque são setores muito específicos. Por exemplo, o setor da saúde. É o médico, é um enfermeiro, é o técnico em enfermagem que não consegue, teoricamente, entrar nesse esquema justamente porque precisa estar lá, é um regime diferenciado. Há alguma previsão para esses casos, por exemplo, saúde, segurança pública, para poder modificar isso e mudar em relação à escala 6x1, não? Na verdade, já tem funções que trabalham 6 horas por dia, não pode trabalhar mais de 6 horas por dia. Então, pensar assim, eu falo o seguinte, nós temos que ter consciência que tem atividade para trabalhar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Tem que saber disso. Portanto, as escalas de jornada, nesse aspecto, a lei, você não consegue cobrir por uma lei. A lei tem que estabelecer, não tem 6x1 e a jornada máxima é 40 horas semanais. A partir daí, tem que delegar para quem conhece a realidade daquele território, daquela unidade. No caso da saúde, delegar aos profissionais de gestão da saúde com seus sindicatos respectivos, que ali eles sabem de cor e salteado que tipo de jornada, de escala de jornada você tem que fazer para cobrir as 24 horas no dia, os 365 dias do ano, sabendo que tem pedaço do dia que a demanda é menor, então você vai ter menos gente do que onde você tem a demanda maior, que você tem que botar mais gente. Assim é na indústria, assim é no comércio e no serviço. Quem resiste mais, na verdade, é comércio e serviço, porque tem a comodidade, hoje, de escalar a jovem lá para trabalhar, ficar de pé lá na loja, muitas vezes obrigando a usar salto alto, chegar à tarde com o pé arrebentado para ficar lá expondo lá os seus produtos o dia todo lá na sua loja, 6 dias por semana, não tendo espaço para a família ou para a escola, assim, as dificuldades todas que cada um sabe que tem. O que nós precisamos é saber, nós precisamos harmonizar o mercado de trabalho com o capital, de forma que as empresas continuam produzindo seus resultados, continuam crescendo a sua produtividade, continuam crescendo na economia para propiciar melhores empregos. Melhores empregos pressupõem também pensar em salário, remuneração, enfim, de forma que as pessoas possam sustentar a sua família com o seu ganho, com o seu esforço pessoal. Que, aliás, é um dos aspectos também importantes para o segmento do mercado de trabalho, que paga relativamente muito baixo. Agora, essa questão da escala, por exemplo, a escala da saúde, seria possível ou colocar uma emenda ou ter algum tipo de negociação no parlamento, ou melhor, nesse caso, de fato, trabalhar com os sindicatos caso a caso? Neste caso, é melhor a flexibilidade. A flexibilidade você não tem como enquadrar na lei. É preciso que as partes conversem diariamente. Porque, vamos imaginar o seguinte, você tem que ter a flexibilidade, muitas vezes, de substituir alguém que teve um problema, uma emergência. Como é que você substitui alguém na emergência se você tem uma lei falando que a pessoa rigidamente vai trabalhar assim, assim, assado? Então, as partes sabem fazer a gestão disso melhor do que qualquer lei que possa estabelecer uma rigidez. Porque a lei é rígida sempre. Ela submete a flexibilidade, ela delega
para a eventualidade das regulamentações ou das relações cotidianas, que no caso é o gestor daquela unidade e seu respectivo sindicato. E quem é esse sindicato? É o trabalhador que está ali trabalhando no local, que é o representante local ali, enfim, que está inclusive trabalhando jornada completa, que muitas vezes pode falar, ó, faça assim, faça assado, vamos articular isso assim, assado. O tal do comitê local ali vai encontrar a solução melhor que qualquer um ausente, por mais especialista que seja. Ministro, o senhor falou dos trabalhadores de aplicativo. Em que pé que isso está também em relação aos trabalhadores de aplicativo que acabam não se encaixando ali muito bem? A gente fez um esforço lá atrás, você sabe disso, o governo fez junto com trabalhadores, empregadores, um processo de mesa de conversa e de escuta, que era o compromisso do presidente Lula em campanha. Nós chegamos num projeto para os trabalhadores de transporte de pessoas, né, veículo 4 rodas, e não conseguimos chegar num acordo com os entregadores de moto, porque as empresas disse que não caberia no seu escopo do negócio, para começo de conversa, a base do salário mínimo para pensar a contribuição à Previdência. Bom, se não dá para o salário mínimo ser base, referência, acabou a conversa, porque nós não podemos falar nada que seja abaixo do salário mínimo, é o que as empresas iFood da vida queria discutir. Isso não tem absolutamente nenhuma condição. Formatamos o projeto de lei e a guerra de narrativas e muita gente que eram candidatos à vereança na eleição passada, influências e tal, e que acabou contaminando e o entendimento lá na ponta é que o projeto era totalmente prejudicial aos trabalhadores. Porque o projeto nada mais é do que a necessidade de enquadrar as empresas para respeitar os trabalhadores, respeitar a legislação trabalhista e dar a condição que o trabalhador precisa nesse caso, que é autonomia, liberdade, transparência, ter conhecimento e deixar de explorar como exploram, retendo grande parte para a empresa em detrimento do trabalho que o trabalhador e o que ele está levando para casa é insuficiente, tem que trabalhar uma jornada extenuante para poder minimamente cuidar da sua família sem nenhuma proteção. Sem proteção ao seguro, sem proteção no caso de um acidente, no caso de uma morte, como é o caso daquele jovem lá de São Paulo, que um playboy com um carro luxuoso, passou por cima praticamente do carro dele, ele veio a falecer, deixou esposa e filhos sem nenhuma cobertura. Isso é inadmissível, é inaceitável que continue acontecendo no Brasil, e nós precisamos dar conta disso, e o parlamento tem muita responsabilidade. Então, o tempo todo falando com os nossos deputados, dirigentes, presidentes das casas, enfim, o deputado Augusto Coutinho foi relator desse projeto lá atrás, e quando o presidente Hugo Motta se elege e assumindo a responsabilidade, o compromisso de trabalhar esse tema, e hoje ele está comprometido a trabalhar esses dois temas, tanto da jornada como dos aplicativos, e buscar encontrar uma solução ali na Câmara, que depois submetida ao Senado, para poder trazer essa tranquilidade para esses profissionais, também para aqueles que trabalham a jornada 6x1. Recentemente eu e o ministro Boulos estivemos com o Hugo Motta, ele assumiu o compromisso de, assim que voltando no ano legislativo, que está próximo a voltar, conversar com o relator, conversar com as lideranças, buscar criar condições de ambiente para que a gente possa avançar. Mesmo partidos considerados de direita, tem várias lideranças topando discutir os assuntos nesse momento. Acho que a guerra de narrativas ficou para trás e, nesse momento, nós queremos fazer avançar. E pergunta, mas e o projeto do governo? O projeto do governo está sendo aproveitado, porque o relator, Augusto Coutinho, ele fez várias audiências viajando pelo país durante aquele período e acumulou. E tudo isso ele está trazendo para o atual relatório dele em relação ao projeto que está tramitando agora. Portanto, fez um relatório bastante equilibrado, evidente que cada um que for fazer um relatório faça o seu relatório. Né? Então, é o relatório do ministro Marinho? Não, não é. É o relatório do ministro Boulos? Não, não é. O relatório do dirigente, da liderança do sindicato ou da liderança da empresa? Não, não é. Ele é diferente de cada um dos relatórios que fosse fazer, mas é um relatório que traz equilíbrio. Então, pode ser discutida, eventualmente, uma sugestão aqui, acolá, de fazer ajuste e tal, se o parlamento assim entender, fará. Se não entender, vai aprovar o relatório do deputado.
as coisas acho que vão continuar. Eu quero dizer que eu tenho muita esperança de que tanto o 6x1 como o projeto aplicativo possa ser aprovado nesse primeiro semestre. A adesão desses trabalhadores por aplicativo, porque hoje a gente tem 1.700.000 trabalhadores que são motoristas ou entregadores que estão trabalhando dessa forma sem um vínculo, né, com a empresa. A gente viu há um tempo no Congresso, inclusive, uma resistência deles próprios de algum tipo de regularização. Hoje já há essa conscientização de Renata, adesão? o que aconteceu efetivamente foi o seguinte, é que as narrativas, às vezes, a mentira que parece verdade, a verdade parece mentira. Então, eu estava na cidade de Sorocaba numa agenda, e aí teve um pessoal, buzinaço, panelaços, motoristas de aplicativos, queria falar comigo, e vieram, fazendo barulho e tal. O pessoal falou assim, estão aí, tá, vamos fechar os portões, não vamos atender não, deixa não, ministro, não atende não. Eu falei, vou atender sim. Procura a liderança e diga o seguinte, terminando essa atividade eu recebo eles. Uhum. Recebi. Tinha lá, acho que fizeram uma comissão de umas 10, 12 pessoas. E aí tudo bravo, dizendo assim, pô, o governo quer nos ferrar, porque o governo quer isso, quer aquilo. Eu falei, mas quer aonde? Não tem transparência. Eu falei, você leu o projeto? Não, não li, mas falaram. A Rede Zap disse que, olha, assim, assado. Eu falei, então vamos ler. Vocês têm um tempo? Eu tenho o tempo que vocês precisarem. Vamos ler o projeto? Isso está em que artigo? Não sei, está em artigo tal, leia lá. O que fala de transparência? Mas isso é bom. Diz que a punição, não sei o quê. Vamos ver, está em que artigo? Está artigo tal, vamos ler lá. Vamos ler junto? Vamos lendo junto. Aí foi mudando a percepção daquelas pessoas. Somente uma liderança que tinha um vínculo muito claro com o bolsonarismo, bravo ali, bravo. Uma liderança feminina dizia, bem que falei que tinha que botar candidato a vereador aqui, pré-candidato, candidato, não sei o que tal, que olha aqui, mentiram para nós. É isso que aconteceu. Então, assim, na verdade, a mentira venceu ali aquela debate narrativa. O que nós estamos agora resgatando, a partir desse processo, é colocar a verdade do projeto e do relatório que o deputado faz, que tudo isso estava no projeto que o governo construiu junto com essas lideranças de trabalhadores e empregadores, é de enquadramento às empresas para cumprir transparência, para não poder a máquina punir a pessoa, tirar, enfim, porque uma reclamação do cliente e tal, sem apuração de gente, aqui tem que ter gente atuando, tem que ter a percepção das pessoas, a sensibilidade, muitas vezes, de um profissional de recursos humanos, da assistência social, de forma que analise a situação sem punir um profissional porque houve alguma reclamação por qualquer razão, que muitas vezes injusta. Tem reclamação justa? Tem, mas tem reclamação injusta? Tem. Então tem que ter a percepção humana para tomar essa decisão. Limitar a retenção por parte da plataforma, né? Responsabilidade da plataforma com o recolhimento da previdência partilhada com o trabalhador, para que ele possa ter seguro. É obrigado a sindicalizar. Não, não é verdade. Nunca teve nos projetos de lei. Aliás, a Constituição não permite obrigar. É a liberdade das pessoas estar organizado ou não no sindicato. O que faz é dar liberdade também para a constituição da organização. Para quê? Para poder lutar pelos benefícios. Nós não queremos CLT, mas não está no projeto de lei a obrigatoriedade da CLT pela característica da relação. Apesar de ter profissionais do Ministério Público do Trabalho, apesar de ter profissionais do Judiciário Trabalhista achar que tinha que ser. Poderia ser, poderia ser. Aliás, tem muitos motoboys, chamados de motoboys, registrados em CLT, trabalhando desde antes do Uber chegar aqui, desde antes dessas plataformas chegarem. Já tinha entrega por motos registrado em CLT direitinho. Pode. Mas a liberdade da pessoa trabalhar em várias plataformas, então não combina com a CLT. Está tudo certo. Nós estamos dando uma flexibilidade nessa possibilidade. O que não dá para flexibilizar é
é o trabalhador não ter nenhuma proteção. Não ter proteção previdenciária, seguro de vida, essas coisas todas. Não dá para não ter a proteção da remuneração mínima. Ser uma remuneração que seja inferior ao salário mínimo. Não dá. Isso não dá. Isso é inaceitável. Não dá para que o trabalhador seja punido sem direito a se explicar, colocar qual a razão. O que aconteceu efetivamente. Então, tudo isso está lá no relatório do deputado. Eu creio que ele vai avançar. Eu creio que tem todas as possibilidades do Congresso, sensibilizado, inclusive pelo processo eleitoral, porque é o seguinte, quem for contra vai ter que se explicar na rua na hora que for pedir o voto. Por que você votou contra mim? Então, isso pode ser uma oportunidade, não uma dificuldade. Ministro, o senhor falou da CLT. Em que momento a gente virou essa chave e a gente perdeu essa luta em relação à CLT? Até pouco tempo, ser CLT era uma grande vantagem. As pessoas que trabalhavam com CLT eram privilegiadas. E, de repente, a gente mudou e as pessoas hoje não querem ser CLT. Isso está voltando. As pesquisas mais aprofundadas sobre isso desvendam esse mistério, uma certa narrativa, de novo as narrativas. O pessoal não quer mais CLT. O pessoal quer adicional noturno, quando trabalha à noite, quer. Está na CLT. O pessoal quer férias, quer. Está na CLT. O pessoal quer fundo de garantia, quer. Está na CLT. O pessoal quer 13º, está na CLT. Quer adicional de férias, está na CLT. Tudo que o pessoal deseja está na CLT. Venderam de forma ideológica que a CLT te amarra e te atrapalha. Hoje você pode ter uma jornada de 20 horas na semana pela CLT. Você pode ter o contrato de trabalho por tempo determinado pela CLT. O que ela lhe garante é direito. E agora é preciso deixar claro, para quem defende a não CLT, o que se pode colocar em risco é o debate da chamada pejotização. Você já tem um debate, inclusive o ministro Flávio Dino chegou numa loja de calçado para comprar um sapato. 3 meninas lá veio falar com ele, ministro, aí vai acabar com a 6x1? E tinha um rapaz quieto. Ele perguntou para o rapaz, e o senhor não tem opinião? Ele falou, não, eu sou PJ, eu sou MEI. PJ, sou MEI. Ou seja, uma fraude trabalhista com esse rapaz. Porque dizer que um vendedor de calçado ele é empreendedor do quê? E sem direitos. Na verdade, o que estão fazendo com a pejotização é um debate de tirada de direito do trabalhador, da trabalhadora. É porque normalmente você tem horário de trabalho, né? Você cumpre toda uma escala. Toda característica de subordinação que enquadra na CLT. Sem direito. Sem direito. E dizendo que não pode. Porque, assim, mesma história do MEI. Eu ajudei a conceber o MEI quando foi criado. E o MEI foi pensado para uma faixa, um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras totalmente excluído do mercado de trabalho de direitos. Que era o trabalho no desespero, num período de grande desemprego, indústria fechando, que montou lá, puxou um encerado na calçada para vender coisas na calçada, vendedor ambulante. Aquele rapaz que saía na rua com as panelas, batendo na porta das casas para vender panela, porque não tinha outra coisa para fazer, vender mangueira, vender doce, cocada, quebra-queixo, o que fosse, sem absolutamente nenhum direito. Essa pessoa, se não tem nenhum direito, ele vai chegar na idade da velhice, não tem proteção, não tem aposentadoria. Então, foi pensado o MEI para a dona de casa, que eventualmente, ele falou, vou engordar a renda da família que está muito apertada, eu tenho talento culinário, vou fazer aqui salgadinhos, tal, num isopor salgadinho, no outro isopor um refrigerante para vender na porta da escola, na porta da atividade cultural da cidade. É para essas pessoas que foi pensado o MEI. O capital é tão malvado, às vezes, que ele aproveita essa brecha para ludibriar e cometer fraudes trabalhistas, induzir o trabalhador que ele é um MEI. Para quê? Para reduzir para ele empregador somente. E o trabalhador vai perder direito. Já pensou um coletador dos nossos lixos que produzimos todo dia, ser MEI?
já tem cidades fazendo isso. Isso é uma aberração. Isso é inaceitável, devia causar revolta da sociedade, falar, nós não aceitamos isso aqui na minha cidade, porque é uma agressão às pessoas. Dizer a você é um microempreendedor. O que é o microempreendedor? O empreendedor é o dono do seu negócio. Ele não tem horário, a não ser o horário que ele determine. Não pode ter ninguém determinando seu horário. Ele não pode ter chefia. Eu fui contratado no SBT para prestar um serviço, eu vou lá, monto tal, venho, faço, vou embora. Eu sou um microempreendedor mecânico de hidráulica. Até um trabalho aqui, eu venho aqui, presto o serviço e vou embora. A minha única subordinação é do contrato do pagamento e recebimento, só isso. Eu não tenho chefe dizendo, faz assim ou faz assado. Eu sou o dono do meu negócio. Eu sei fazer o meu serviço. Eu estou prestando um serviço para vários, não para um. Quem presta serviço para um só não é MEI, é empregado. O que estão virando de ponta cabeça os direitos da classe trabalhadora para explorar. É a mera exploração. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal analise corretamente esse debate e não entre na lógica da hipo e hipersuficiência. O cidadão tem formação, ele pode se autorrepresentar. Um engenheiro, um advogado, qualquer um que seja, individualmente não pode se representar à frente de uma instituição que você nem sabe quem é o dono. Financeiramente, qual que é esse perigo também da pejotização? Além de tudo que eu falei em relação ao trabalhador, a trabalhadora, ele é um estrago do que nós levamos décadas para construir. Fundo de garantia. Qual a responsabilidade do fundo de garantia? Minha Casa Minha Vida, projetos estruturantes do país, além da garantia ao trabalhador. O MEI não tem fundo de garantia. Começa por aí. Então, assim, vai ter uma queda brutal no fundo de garantia para cumprir as suas obrigações de desenvolvimento do país e proteção ao trabalhador. O MEI e também o FAT tem a tarefa de proteção ao trabalhador, seguro-desemprego, seguro-defesa do pescador, e tem a tarefa de financiar o BNDES para fazer as coisas maravilhosas que o BNDES está fazendo na reestruturação da indústria, na reindustrialização, na nova indústria, na transição energética, tudo isso que o BNDES vem financiando, muito elogiado por todo mundo, vai minguar o recurso do BNDES para continuar fazendo isso. O Sistema S, que é muito elogiado, também vai impactar no recurso do Sistema S, porque de onde vem tudo isso? Da folha de pagamento, do vínculo garantido pela CLT. Então, é Fundo de Garantia, é FAT, é o Sistema S, é as estruturas de investimento do país, que é um grande diferencial. Que muitos países vêm para cá e falam, como que vocês conseguiram constituir essas instituições, né, forte, de forma perene, de forma contínua? Infelizmente, se entrar nessa lógica do que a partir de 2 salários de referência à Previdência, que é a ordem de R$15.000, não precisa ser registrado CLT e pode ter o seu contrato de trabalho, contrato civil, uma relação contratual meramente, isso vai destruir essas instituições e vai destruir, acima de tudo, o direito desse trabalhador, dessa trabalhadora, que tem uma ilusão, eventualmente momentânea, de que, olha, eu posso levar para casa no dia a dia mais do que eu levo com o registro em carteira. Isso é uma ilusão, porque quando ele é demitido, cadê a minha poupança? Cadê meu 13º? Cadê minhas férias? Cadê isso? Cadê aquilo? Nada disso eventualmente esteja assegurado pelo contrato. O capital ele é perverso sobre esse aspecto. Então é preciso chamar a atenção, botar luz nesse debate para observar se nós estamos indo para um processo de modernidade ou por um processo de retrocesso. Eu creio, sinceramente, que nós estamos correndo o risco de ir para um retrocesso grande. Então a gente chama a atenção das instituições, das pessoas que têm responsabilidade, que vai tomar decisão, dos magistrados, não só do Judiciário Trabalhista, mas da Suprema Corte do país,
que tem que olhar. E eu vejo um processo também de ataque à Justiça do Trabalho, da diminuição do seu papel. A Justiça do Trabalho seguramente tem muitos defeitos, como todos nós temos, e como todas as instituições temos. Ou vai dizer que o STJ não tem equívoco, que o Supremo não tem equívoco, nunca tem equívoco, é 100% tudo direitinho. Alguém é dono absoluto da verdade e outro só erra. Isso não existe. Todo mundo erra e a Justiça do Trabalho ela tem que ser respeitada e valorizada. Eu não posso admitir que uma relação de trabalho, né, seja proibido de ser analisado quando há conflito, quando um trabalhador se sente prejudicado, ele tem que recorrer à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho, porque alguém entendeu que é assim. Porque quem estuda e se prepara, se especializou para analisar, é o Judiciário Trabalhista. Botar na vala comum da Justiça Comum relações de trabalho seria um tamanho de um retrocesso. Eu diria, é criminoso contra o trabalho. O senhor fala de retrocesso, eu me lembro bem quando foi aprovada a lei das empregadas domésticas. Eu me lembro que eu trabalhava dentro do Congresso e o discurso de quem era contra essa legislação era que, na verdade, as empregadas domésticas que estavam trabalhando naquele momento nas casas dos patrões perderiam o emprego. Vai ser todo mundo demitido porque vai aumentar o custo para o patrão. Então, isso vai ser, na verdade, você causa um dano ao trabalhador e não um benefício. Na época, o discurso era esse. A escravidão já foi abolida, né? A gente tinha empregadas domésticas que dormiam, passavam 7 dias dentro da casa do patrão. Quando isso aconteceu, a gente ficou esperando, pronto, cadê o desemprego? Todo mundo se adequou. Ninguém deixou de ter uma trabalhadora doméstica. O máximo que acontece é você se adequar. Mas as coisas aconteceram. Mas existia uma narrativa nesse sentido. A pejotização me parece também essa narrativa e que a gente acaba se apegando a um discurso que pode virar um retrocesso de fato. É muito engraçado a cabeça da elite brasileira. Sempre que fala em avançar direitos, parece que o mundo vai acabar. Foi assim quando falou do fim da escravidão. Vai acabar com a economia, vai acabar com o país, vai acabar com tudo, porque tinha que ter trabalho escravo. Quando fala do salário mínimo, a mesma coisa. Quando foi implementado o salário mínimo, que aliás faz 90 anos esse ano, dizia que isso ia acabar com a economia do país. Quando falava em direitos, mesma coisa. Quando implantou o CLT, ia acabar. Quando reduziu a jornada de 60 horas para 48, ia acabar. Quando reduziu de 48 para 44, a mesma coisa. Então, sempre que vai ter direitos aos trabalhadores, parece que o mundo vai acabar. Vai acabar com a economia, vai destruir, vai gerar desemprego. Quando reduziu a jornada de trabalho de 48 para 44, a jornada máxima, na Constituição 88, o discurso também era esse. Vai gerar desemprego e não emprego. E, na verdade, gerou emprego e não desemprego. Quando vem o direito das domésticas, foi exatamente a mesma coisa. E hoje nós temos 1.700.000 empregadas domésticas registradas CLT, mais X de diaristas, tal, que não tem a obrigação, a partir de quantas diárias, tal, não tem a obrigação do registro, que poderia também ser, mas não é obrigação. Enfim, então você tem um processo de adequação clara. E, de novo, vamos passar por um processo de adequação. A 6x1 não será o fim do mundo para nenhuma empresa. Vai quebrar muitas empresas. Empresas podem quebrar por outras razões, que aliás quebram todo dia, né? O Banco Master talvez quebre agora, mas não foi por jornada, não foi por conquista, não foi pelo salário das pessoas, dos bancários, não foi. Foi por outra razão. Má gestão, falcatrua, corrupção, caramba tal, tudo pode acontecer no fim de uma empresa. Não acertou no produto, né? Acontece muito com as empresas, as novas empresas, pequenas empresas. Então, se a pessoa não planeja bem fazer o empreendimento, pode dar errado o empreendimento, a empresa vira quebrar. Mas não é pelo salário, não é pelo trabalho, é pela competência, gestão, alguma outra coisa. Não é pelo trabalhador que quebra uma empresa. E o exemplo da doméstica, ele é muito bem lembrado e colocado. Nós precisamos, acima de tudo, valorizar os profissionais, né?
Na Europa diz que tem pouca gente que trabalha doméstica, a própria família é responsável. Eu diria o seguinte, trabalho doméstico, trabalho de coletador de lixo, deveria ser uma das maiores remunerações, assim como professor, assim como profissional de saúde. Imagina se eles não Porque existissem, é o seguinte, né? Imagina se eles não existissem. Ninguém quer fazer trabalho doméstico e quer pagar miséria para a sua doméstica? Não é possível pensar nisso. Agora, ministro, a gente teve os últimos dados aí do CAGED mostram uma queda no desemprego, a gente tem números interessantes. Hoje, qual é o objetivo, o foco principal do governo? É reduzir ainda mais e focar na geração de emprego ou é focar na geração de um emprego de mais qualidade? As duas coisas, né, Renata? Nós precisamos olhar o seguinte, quais são os limitadores do mercado brasileiro no mercado global. Nós temos que sempre lembrar que nós não estamos isolados do mundo, nós estamos globalmente disputando a qualidade das nossas exportações, seja da carne, seja da soja, seja especialmente do produto industrializado. Então, como agregar mais valor nas exportações, e tudo isso passa pela qualificação de mão de obra, passa agora, nesse momento, pela essa evolução fantástica da inteligência artificial, como apropriar a inteligência artificial para não permitir que ela seja apropriada por poucas empresas para explorar o conjunto da sociedade, como a sociedade possa se beneficiar desse processo, das novas tecnologias, das novas descobertas. Isso passa por qualificação. É uma necessidade de qualificação em massa de ensino digital. O Ministério do Trabalho tem essa preocupação, tem uma parceria importante que coloca à disposição de prefeitos, governador, governadora, mundo empresarial, mundo sindical, instituições que possam implantar isso em massa no país para rapidamente preparar a nossa população, e não só os trabalhadores que estão trabalhando ou os empregados que estão à procura do emprego, mas a necessidade de formar digitalmente toda a população. Enfrentar algumas lendas, né, porque às vezes fala assim, a nova geração sabe tudo de digital. Não é verdade. Você pega assim, a nossa juventude sabe tudo de TikTok, de Instagram, de Facebook, de fofoca, de rede social, as maldades que tem nessas coisas todas tal. Beleza. Mas não sabe anexar um projeto no e-mail, um arquivo no e-mail e tal. Então, para o mercado de trabalho é insuficiente o conhecimento. É preciso se preparar, é preciso qualificar para o mercado de trabalho para a gente poder competir igual com o mercado internacional. Isso é uma necessidade. O sistema ESC tem que se aperfeiçoar, tem que aprimorar o processo do conhecimento, como que esse conhecimento seja socializado para o conjunto da classe, como que a gente... nós já temos alguns nichos de território com pleno emprego, uma ausência real de mão de obra, não tem nem gente para preparar. Mas tem ainda alguns segmentos disponíveis para a gente pensar. As mulheres, parte. Se tiver política de cuidados adequada no território, poderia ter mais mulheres à disposição no mercado de trabalho, porque elas estão ocupadas trabalhando duro na política de cuidado da família, muitas vezes, e que se tiver uma política de cuidado estatal, ela pode estar à disposição do mercado de trabalho. Nós precisamos pensar no público carcerário. Como que a gente qualifica esse público quando, cumprida a sua obrigação com o Estado, cumprida a sua pena, ele sai em condições de se inserir no mercado de trabalho? Como recepcionar os nossos irmãos que vêm para cá? Venezuelano, boliviano, de onde quer, haitiano, de onde vier, para a gente preparar essa turma. E chega muita gente muito bem preparada. Então, assim, tirar o preconceito da relação de trabalho. Tem muito preconceito. Então, gente, para alguém ver de tal lugar, tá, o preconceito, todo mundo. O que nós não podemos é permitir, que já houve no passado, os bolivianos serem escravizados na indústria têxtil na cidade de São Paulo. Isso que nós não podemos admitir, de jeito nenhum. Né? Os irmãos que aqui chegam têm que ser acolhidos e, se não estão preparados, ser preparados para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está em expansão, crescendo, e nós queremos que ele continue crescendo. O mercado de trabalho continuar crescendo, a indústria precisa continuar crescendo, então a nova indústria
Então, como internizar produção que hoje nós importamos? Nós importávamos até recentemente mais de 90% dos equipamentos da saúde eram importados. Nós estamos desenvolvendo essa indústria no Brasil para ter mais produção aqui, em vez de importar, poder transformar em exportador em vez de importador. Como suprir o mercado interno? Ainda não temos essa relação, nós mais importamos do que temos aqui à disposição. Então, isso tudo tem grandes oportunidades para quem quer investir corretamente no Brasil, tem muitas oportunidades. Então, assim, não é só falar do trabalhador, mas como que eu tenho empregador que crie condições para poder empregar quem está se preparando no mercado de trabalho. Felizmente, nós estamos nos menores índices de desemprego no país, mas ainda há grande espaço para continuar crescendo. É isso que a gente espera, né, para 26, para 27, para 28, para 42, e sim, sucessivamente, que o Brasil se torne o país e se colocamos onde nós precisamos estar. Nós já chegamos à sexta economia, depois retroagimos, lá para a 12ª outra vez. Agora já estamos na 8ª, disputando a 8ª, 9ª e tal, mas queremos pular para a 7ª, queremos pular para a 6ª. E acho que lá é o nosso lugar. O que nós precisamos é que o país continue no rumo certo. Não há, de novo, tropeço na política. A política precisa continuar sendo bem cuidada. O nosso parlamento precisa estar mais equilibrado, né? O orçamento da República precisa estar à disposição dos investimentos, para chamar os investimentos privados, para continuar crescendo, para suprir a deficiência de infraestrutura que o país ainda tem em várias áreas, em vários territórios. Fazendo isso, continuando de forma que, do modo que nós estamos agora, crescendo a educação fazendo a diferença, implantando ensino integral, onde o jovem sai do ensino médio preparado para o mercado de trabalho, formação técnica para o mercado de trabalho. Nós estamos em expansão nesse processo. O ministro Camilo, por orientação do presidente Lula, vem trabalhando bastante esse processo em sintonia conosco, de forma que nós, em poucos anos, em poucas décadas, estamos lá na sexta economia global. Senhor, a gente está se encaminhando agora para o final, a gente tem mais 5 minutinhos. O senhor falou dos jovens agora no mercado de trabalho, o jovem já saindo mais preparado. Mas quando a gente olha os números de desemprego, o desemprego em relação aos jovens ainda chama atenção. O que acontece com os nossos jovens que estão nessa geração nem trabalha, nem estuda? O que aconteceu? Aonde que a gente perdeu esse público que sai da escola, mas não arruma um emprego, às vezes até porque não quer arrumar um emprego naquele momento? Não é mais essa realidade, viu, Renata? Nós estamos vencendo essa batalha. É o momento que menor público jovem nessa situação de neném que nós temos historicamente falando. E nós, estou procurando aqui os dados do menor aprendiz. Esse assim, eu me lembro que em 2005, quando eu assumi o Ministério do Trabalho, nós tínhamos 48 mil aprendizes no país, ou seja, nada. Houve mudanças ali importantes e tal, e crescemos bastante a partir dali. Quando voltei agora, em 23, nós tínhamos 480 mil aprendizes. Nós pulamos em 23 para 539 mil, em 24 para 599 mil, e 25 para 715 mil jovens no programa Aprendiz. Estamos avançando bastante, seguramente vamos crescer 26 e vamos implantando. E se você olha os dados do CAGED mês a mês, 80% que vem preenchendo as vagas surgidas no CAGED, tivemos a ordem de mais de 5 milhões nesses 3 anos, é jovem até 24 anos de idade. Ou seja, a juventude está respondendo o chamado do mercado de trabalho. Regime CLT, o maior estoque de empregos formais que nós temos no Brasil, com 49 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras com carteira assinada no país, mais os servidores públicos, mais as domésticas. Nós temos
o menor número de trabalhadores na informalidade da nossa história. Então, assim, tem muita informalidade ainda, é verdade, mas nós estamos revertendo. Toda vez que a economia se fortalece, esse fenômeno acontece. Aumenta o trabalho formal e diminui o trabalho informal. E nós precisamos vencer esse debate do preconceito contra a CLT e não admitir, hipótese alguma, esse debate da pejotização no mercado de trabalho, que deve ser formal, CLT, direitinho. Tem subordinação, é trabalho, é empregado, não tem nada essa de ser microempreendedor, como exemplo do vendedor de sapatos ser microempreendedor, que o ministro Flávio Dino falou numa das palestras dele aí que eu pude assistir. Então, é isso que a gente chama a atenção da opinião pública, de que nós temos que qualificar o mercado de trabalho, melhorar o mercado de trabalho, melhorar essas relações, dar segurança a nosso jovem, a nossa jovem, que ele vai para o mercado de trabalho para encontrar um bom trabalho, com um plano de carreira, com boa remuneração. Melhorou muito pouco a remuneração nessa faixa. Aumentou o salário médio, aumentou a massa salarial, isso é muito importante, isso sustenta o mercado interno, leva o processo de crescimento e desenvolvimento do país, mas é preciso, nesse mercado, nessa faixa de entrada no mercado de trabalho, o empresariado olhar com mais atenção. Uma vez, recentemente, um empresário me dizia, numa roda de conversa, que ele tinha 30 e poucas vagas e não conseguia preencher para operador de empilhadeira. E ele estava pagando R$ 2.300 para esse profissional. Eu falei, escuta, meu senhor, mas me diga, o senhor acha mesmo condizente que uma operadora de empilhadeira, um operador de empilhadeira, com a responsabilidade que tem, ser remunerado por R$ 2.300, você acha que isso é condizente para sustentar uma família? Então, é esse o debate que nós precisamos fazer no Brasil, para valorizar o mercado de trabalho. E nisso o salário mínimo cumpre um papel importante de valorização do salário mínimo, que é estimular que os sindicatos debatam os seus pisos salariais a partir do crescimento do salário mínimo para crescer os salários de baixo, para propiciar que entra no mercado de trabalho ter um salário decente, para que ele possa ser estimulado a querer um mercado de trabalho formal e não a querer aventurar de pedalar uma bicicleta e achar que ele é empreendedor pedalando a bicicleta, entregando mercadoria. Ou vive em cima de uma moto, não é 16 horas por dia, dizer que é microempreendedor. Na verdade, ele é um trabalhador altamente explorado a depender da sua remuneração. E se não tem direito ainda, como é o caso que está acontecendo hoje, pior ainda. Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. Volte mais vezes, o senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado. Vou deixar um abraço aí para todos nossos telespectadores, internautas. Enfim, Renata, parabenizar pelo programa e desejar muita sorte. Obrigada. E eu agradeço a você também pela companhia. A gente volta no domingo que vem, às 9 horas da noite. Tchau, tchau.